Vou falar nessa manhã. Eu tenho falado aqui aos domingos pela manhã algumas mensagens devocionais sobre momentos da vida de Jesus, e eu queria tratar sobre esse, de João capítulo 3, versículos de 1 a 7. Essa mensagem que eu vou pregar parece mais uma pregação de culto de batismo, não é? Essa dá bem legal para pregar num culto de batismo. Então, eu chamei a minha reflexão aí de renascidos, que é de fato o que a gente é, e eu parto aqui da conversa de Jesus com Nicodemos, naquele texto extraordinário, né? Eu não chego lá no versículo, mas eu sempre falo que Nicodemos é um cara muito feliz, porque ele ouviu a fala mais extraordinária que Jesus poderia dizer, não é? A fala que transforma as multidões, a fala que resume todo o evangelho do reino de Deus, que é, qual é? Pode falar, sem medo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Nicodemos, o primeiro cara que ouviu essa fala de Jesus. Impressionante como isso marcou a história do cristianismo. Essa fala é transformadora. A maioria das pessoas, praticamente todos os cristãos, acho que 99% dos crentes, sabem esse versículo de cor, porque de fato ele é extraordinário. Mas eu vou usar apenas a primeira parte, João capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim o texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os seus sinais miraculosos. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E eu queria que você pensasse um pouco sobre essa fala de Jesus. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E a gente volta a pensar um pouco sobre isso mais adiante. Bom, como eu disse, com toda certeza, essa aqui é uma das mais importantes metáforas da teologia cristã, que está relacionada a esse simbolismo do nascer de novo. Acho que não tem uma metáfora mais bem pensada do que essa de Jesus, do novo nascimento. Isso aqui tem a ver com regeneração pessoal, não é? A gente vê muito hoje regeneração em filmes, né? É ficção, né? Então, por exemplo, Wolverine se regenera, não é? Então, pode acontecer o que for com ele, a não ser que corte a cabeça dele fora, mas fora isso, o corpo dele volta tudo ao normal, né? A gente vê isso hoje em filmes. Quem dera pudesse acontecer quando a gente se corta, quando a gente se machuca, quebra um membro do corpo, a coisa voltar sozinha na mesma hora, em segundos, a coisa se recolocar, né, os ferimentos se fecharem. Mas não é assim. Então, o texto fala sobre regeneração, uma regeneração pessoal. É gerar de novo. Então, esse poder de receber a nova vida, e mais do que a nova vida, é receber essa nova natureza de Jesus Cristo, não é, que nós recebemos mediante a fé nele, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Agora, foi nessa conversa aqui com Nicodemos, que era um fariseu, que Jesus pronunciou esse ensinamento que é ensinamento basilar. Isso é base da fé cristã. Então, de maneira muito simples, de maneira muito didática, Jesus ensinou para aquele fariseu, e Jesus está ensinando para a gente aqui também, que quando a gente entrega a nossa vida para ele, acaba o que é velho. Essa fala não é de Jesus, né? É de Paulo, mas serve para a gente pensar aqui, porque Paulo ele vai da linha do pensamento daquilo que Jesus fez e ensinou. Então, que quando a gente entrega a vida para Jesus, acaba o que é velho e tudo se faz novo. Ou seja, o que você viveu daqui para trás, a partir do momento que você entregou para Jesus, ficou daqui para trás. É evidente que a gente vai sofrer consequências dos nossos erros, vamos dizer, não é? Então, por exemplo, se você teve um filho fora do casamento, e aí você entregou a sua vida para Jesus, casou-se com a pessoa, você traz esse filho, né, ele vem a reboque, né? Não que ele seja uma coisa ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas são coisas que não deveriam ter acontecido lá. E hoje, com o entendimento cristão,
você percebe que você não deveria ter feito isso, não é? Uma pessoa que foi usuário de drogas, então ela aceita Jesus, apesar dela vencer, né, tirar isso da sua vida, ela traz essa luta para dentro da conversão. Como eu falo aqui, vocês já sabem, a minha fala super controversa para alguns, não sei, né? Minha fala é meio estranha, mas eu acredito nisso que eu digo, que quando a gente aceita Jesus, não acontece nada. Ou seja, você é a mesma pessoa que você é. Então, você sai da porta para fora, os seus problemas estão todos ali te esperando. A sua perspectiva muda, a sua proposta de viver, o desafio e o compromisso que você assume é outro. Mas o enfrentamento está lá. Então, se você era um fumante, lá fora você vai ter a sua batalha de agora vencer o vício do cigarro, não é? Se você era uma pessoa que vivia uma vida perniciosa, né, cheia de fazer coisas erradas por aí, você vai ter que lutar contra o seu próprio sentimento. Se você é uma pessoa homossexual, por exemplo, você vai enfrentar a sua batalha em relação a isso agora, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus. Ou seja, essas coisas estão aí, lutando contra você. Mas você vive agora debaixo de uma nova perspectiva. Mas é você mesmo, com uma nova vida, dentro de uma nova visão. Então, a gente recebe uma nova vida para ser vivida de acordo com o propósito perfeito de Deus criado para o homem. O propósito de Deus para o homem, sabe qual era? De que nós fôssemos santos. Esse era o propósito de Deus. De que a gente apenas adorasse ao Senhor. Eu acho, na minha forma de entender, é a seguinte, que Deus fez o homem para um propósito apenas, o propósito de glorificá-lo. Mas agora a gente tem dois propósitos. Glorificar o Senhor e falar do nome dele ao mundo, não é? Por meio de glorificá-lo, nós fazemos isso. Mas meio que o propósito ficou bipartido. Não precisava, concorda comigo, que a segunda parte não era necessária? É por causa do pecado que entrou na história que essa segunda parte, de falar de Jesus às pessoas, testemunhar dele por meio da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, se tornou necessário. Mas antes não precisaria disso. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, então agora o seu propósito é glorificá-lo, viver agora uma vida de santidade, separado das coisas desse mundo. A gente entendeu o sentido e o propósito do novo nascimento, por que isso é importante para a gente? É porque isso aqui faz com que a nossa maneira de viver em relação às coisas desse mundo mude. Então, não é normal uma pessoa aceitar Jesus e continuar praticando as mesmas coisas que ela praticava. Se ela continua praticando, alguma coisa está errada nessa aceitação a Jesus. Nem estou dizendo que ela não tenha aceitado, mas eu acho que ela precisa ajustar o seu compromisso com Deus. Ou talvez ela não tenha mesmo aceitado. Então eu acho que essa é a grande questão que se coloca diante de nós. Quando a gente se pensa assim, será que eu sou salvo? Então talvez a pergunta deveria ser diferente. Tipo assim, será que eu sou salvo? Será que se eu morrer agora, né, for atravessar ali um carro, me pegar e eu morrer, será que eu vou para o céu? Eu acho que essa não é a pergunta. A pergunta é assim, a partir do dia que entreguei minha vida para Jesus, as coisas mudaram? Ou eu continuo sendo o mesmo cara? Eu continuo sendo a mesma pessoa? Então, eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que fazer. As práticas que eu exerci antes, elas mudaram em mim? Ou, por exemplo, quando eu pratico essas coisas, elas pesam? Ou eu não estou nem aí? Então, essas são perguntas que podem levar você a compreender essa grande questão, né, do pensamento humano. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós somos renovados, nós somos transformados, somos modificados. Agora, a gente não pertence mais a esse mundo. É muito bonita, né, aquela fala famosa do C.S. Lewis, que ele diz assim, se as coisas, não é exatamente assim, né, porque eu não lembro a frase perfeita como ele diz no livro, né, mas mais ou menos ele diz assim, se as coisas desse mundo já não mais me atraem, é porque eu não sou desse mundo, não é? Então, esse é o pensamento. Ou, como disse uma vez o Dr. Russell Shedd, ele disse assim, quando ele andava no shopping, ele olhava ao redor e ele dizia assim, nossa, quantas coisas que eu não preciso, não é? Então, será que a gente está vivendo assim? A gente não pertence mais a esse mundo. As coisas desse mundo, a gente pode conquistar pelo nosso trabalho, pelo nosso desenvolvimento, mas elas não são para nós mais um fim em si mesmo. Quando nós entendemos que em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Na mensagem de hoje à noite, eu vou falar num texto interessantíssimo de Gênesis,
E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre nessa relação com os bens materiais, como isso nos aprisiona nessa vida. Então, a gente precisa entender que a nossa nova vida agora, por nossa nova vida agora, nós estamos aqui de passagem. O nosso reino agora é outro. Lá no culto fúnebre do falecimento da minha sogra, eu preguei naquele texto de 2 Coríntios, quando Paulo fala, ele faz uma comparação, de que a nossa vida é como uma barraca, né? Ele fala uma tenda. Então, como uma tenda, você monta ela aqui, e aí você muda de lugar. Não é uma tenda, você que gosta de acampar, por exemplo. Então, você pega lá a sua barraca e leva para uma praia, fica lá, legal. Depois você desmonta ela toda, leva para sua casa, depois você vai passear numa outra praia, você monta ela de novo, não é? Ou as pessoas que moram mesmo em barracas, então eles ficam mudando de lugar em lugar, não é? Então, Paulo faz essa comparação. Ele diz que as nossas vidas são nós vivemos como numa tenda, o nosso corpo é uma tenda. E aí, quando nós estamos de passagem, por isso que é uma tenda. E uma tenda, ela se destrói com o tempo. Mudar não é fácil. É horrível mudança. Eu detesto mudança. Eu já fiz várias. Então, mudança, a Cris gosta de mudança. Eu detesto mudança. E a gente faz na força do ódio, né? Então, é coisa que quebra, e carrega peso, e fica cansado. É uma confusão danada, e gasta dinheiro. É um desgaste emocional, né? Físico, enfim. E aí, Paulo está falando exatamente sobre isso. Não é fácil essa mudança, essa transição constante, mas nós aguardamos uma casa celestial, onde quando chegarmos lá, não tem mais, você não vai mais mudar. Ali é o seu lugar permanente. Nós estamos de passagem para chegar em um determinado local. Então, nessa reflexão, eu queria mostrar para você, por meio desse episódio na vida de Jesus, a enxergar 3 lições que são apresentadas a respeito do novo nascimento. E olha que coisa bacana. A primeira delas é que Jesus, na conversa com Nicodemos, está mostrando que nós passamos da morte para a vida. Então, quando pecadores espiritualmente mortos confiam em Jesus a ponto de entregar as suas vidas, eles passam da morte para a vida. Então, esse é o ensinamento básico de Jesus. Existe um texto lá em Efésios, eu coloquei aí, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Interessante que Paulo já diz no sentido passado, né? Então ele está dizendo, vocês estavam mortos. Significa que se vocês estão aqui, estão me ouvindo, é porque vocês estão com outra vida, não mais aquela. Então, Nicodemos, ele ficou chocado quando Jesus disse a ele que o seu antigo nascimento, aquele que ele nasceu da mãe dele, era inaceitável para Deus. Isso aqui é muito interessante. E que ele precisava de um novo nascimento. Tem muito conteúdo nessa fala de Jesus. Então, assim, como assim um novo nascimento? O Nicodemos já não era nascido judeu? Não é? Ele já não fazia parte do povo escolhido? Por que um homem religioso como ele, um fariseu, né, um cara que entendia da lei, ele era um mestre da lei, ele não era qualquer um, ele não era apenas um fariseu do grupo, ele era o fariseu, ele era um dos líderes ali. Então, como que um homem como ele, do nível dele, do conhecimento religioso, conhecimento legal que ele tinha, precisaria começar tudo de novo? Então, em princípio, essa conversa, esse diálogo com Jesus é nebuloso para Nicodemos. Mas qual é a resposta disso? É porque para a salvação em Jesus não importa o primeiro nascimento. Não é o primeiro nascimento que importa. É o segundo nascimento. Você concorda comigo que se você viver nesse mundo, você nascer nesse mundo, não interessa onde, quando, de que posição social, de que raça, de que país. Se você passar toda a sua vida e você morrer e não entregar a vida para Jesus, a pergunta é, de que valeu a sua vida? Não valeu. Porque você foi para a perdição eterna. Então, isso não faz sentido. Por isso que Jesus diz, o que importa não é o primeiro nascimento. Era para ser assim, porque quando Deus formou Adão e Eva, é para que eles nascessem e vivessem uma vida para glorificar a Deus. Mas o homem escolheu o seu caminho, e aí essa escolha trouxe essa consequência terrível do pecado. Então, agora, o que importa não é mais o primeiro nascimento, mas sim o segundo nascimento. Em outras palavras, não importa a sua origem familiar, a sua origem cultural, a sua origem social, isso não importa. O que importa é a transformação operada por Cristo em você no novo nascimento.
Então, não só Nicodemos, mas todo o conselho judaico ali, assim como todas as pessoas hoje também, precisam nascer de novo. Todo mundo precisa nascer de novo. É interessante que no versículo 7, Jesus diz para Nicodemos que ele não se surpreendesse com aquela... Ele fala para Nicodemos, você não se surpreenda com essa fala. Eu sei que você está surpreso, porque isso quebra todas a sua maneira de pensar, quebra toda a sua linha de pensamento, toda a sua regra de viver. Isso quebra padrões para você. Então, eu sei que você se surpreende, mas não se surpreenda quando eu falo para você que você precisa nascer de novo. E aí ele diz assim, vocês precisam nascer de novo. É interessante que Jesus fala, você não se surpreenda, mas vocês precisam nascer de novo. Então, não era só Nicodemos, mas todo o conselho judaico. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês seguem a religião judaica, vocês seguem a lei de Moisés, vocês nasceram no povo escolhido, vocês são a nação escolhida. Mas isso não é o suficiente, não termina aí. Tudo isso que aconteceu na sua vida, e na vida dos religiosos que pensam como você, tudo isso aconteceu para apontar para uma única pessoa. É por isso que mais adiante, nesse mesmo diálogo, Jesus vai falar assim, daquela serpente que foi colocada, de bronze, que foi colocada no deserto, né? A história vai contar lá, que Moisés, enquanto o povo caminhava pelo deserto, eles eram picados por cobras. E aí muitas pessoas estavam morrendo porque eles cometeram pecado, e Deus enviou as cobras. Mas aí eles clamaram a Deus, e Deus determinou que se fizesse uma cruz de bronze, não é? E fosse colocada num lugar alto onde todos pudessem olhar. E quando as pessoas picadas por cobras olhavam para aquela cruz, imediatamente elas eram curadas. E aí Jesus diz assim, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, aquilo era uma metáfora daquilo que iria acontecer. Ou seja, as pessoas hoje estão sofrendo pelos seus pecados, mas quando elas olham para Jesus, e é interessante Jesus falar sobre isso, um prenúncio da sua própria morte. Será que Jesus já sabia que morreria numa cruz? Eu não sei. E aí ele diz assim, aqueles que olhassem para aquele homem ali, para aquela cruz, essas pessoas seriam perdoadas dos seus pecados. Então, embora Jesus não diga exatamente assim, hoje nós podemos entender como isso funcionava. Mas tem uma outra coisa que a gente aprende aqui, é que nascer de novo pressupõe começar como um bebê, não é? Até porque o Nicodemos faz essa conversa engraçada com Jesus, ele diz assim, tá, e olha o meu tamanho, né? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer, né? Existe alguma coisa aí, um método de encolhimento, né? É o curioso caso de Benjamin Button, vai funcionar aqui no meu caso? E é interessante isso, porque nascer de novo pressupõe recomeçar como um bebê. E é muito bonito, porque uma criança recém-nascida precisa aprender tudo, não é assim que funciona? Então, ela carece dos pais para tudo. Amor, carinho, proteção, cuidado, disciplina. Então, isso aqui pressupõe a ideia de dependência total. Não é incrível isso? Então, de maneira semelhante, eu olho para isso aqui e fico pensando, de vez em quando você não pensa assim, né? Eu penso, eu sou meio doido, né? Eu olhava para minha mãe, né? Olho para uma mãe e olho às vezes aquele filho enorme, né? Fortão, grandão. E aí aquela mãe, às vezes pequenininha, magrinha, fala assim, imagina esse homão aí saiu dentro dessa mulher aí, não é? Isso aí já foi pequenininho, andou que nem um bebezinho, né? Hoje aí, né? Às vezes você olha uma pessoa aí super proeminente, um cara fazendo e acontecendo, você olha e fala assim, isso aí já foi um bebezinho, que não sabia nem andar, nem falar, não sabia nem comer sozinho, precisou de uma mulher que o acompanhasse, cuidasse dele, precisou de um pai que carregasse no colo, que segurasse com força. Não é isso? Não é interessante? A ideia da dependência, isso é muito interessante. E o novo nascimento é assim, essa proposta da dependência total de Deus. Então, nessa hora, o grande, o proeminente, o astro, né, o super poderoso, o super santo, o super crente, isso não existe, né? Não é? O que se acha demais, se ele não tiver a dependência de Deus, ele não está entendendo a proposta do novo nascimento, não importa o quanto tempo de caminhada de fé ele tenha. Então, quando nós nascemos em Jesus, nós temos total dependência, porque agora não somos nós mais quem conduzimos, mas é Jesus que é o Senhor da nossa vida. Então, como bebês, hoje nós estamos na sua total dependência, e Ele é que determina os passos da nossa vida. Então, quando a gente pensa da morte para a vida,
Talvez seja mais ou menos por aí o caminho que Jesus estava querendo nos ensinar. Segunda coisa que eu vejo escrito aqui no texto é o que eu chamo aí da tradição para a verdade. Então, como os homens do conselho judaico, e como muitas pessoas religiosas dos nossos dias também, o Nicodemos, ele estudou os livros sagrados, Nicodemos estudou as tradições dos anciãos, não é? Então, daqui a alguns dias eu vou iniciar uma nova série de mensagens baseada no Sermão do Monte, e a gente vai pensar muito sobre os ensinamentos, as doutrinas dos anciãos, as tradições dos anciãos. Mas ele não tinha conseguido até aquele momento compreender, por exemplo, o que diz em Abacuque, que o justo viverá pela fé. Embora ele era um entendido, e ele já tinha lido isso, porque Abacuque está no Velho Testamento, concorda? São palavras de profetas. Então, ele já tinha lido isso, mas isso não entrou na mente dele como deveria de fato entrar. A gente não é salvo por a gente ter um bom caráter, ou por a gente fazer obras religiosas, não é por isso. A gente é salvo pela fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante, não por causa do calvinismo, né? Isso é importante porque isso coloca a gente no nosso devido lugar. Isso é o mote, né, do calvinismo, mas é mais profundo do que a gente estuda, eu acredito, no sentido da sutileza do Evangelho. A graça que nos alcança, independente do mérito que você tem, independente de quem você é, a misericórdia e a graça de Deus que se derrama sobre você. Então, interessante isso. Nicodemos já tinha lido isso, mas isso não tinha encaixado para ele da maneira como deveria encaixar. A gente é salvo pela fé em Jesus. Não importa o quão bonzinho você seja, o quão honesto você seja. Então, mais tarde, a gente encontra Nicodemos defendendo Jesus numa reunião, lá no capítulo 7, numa reunião do Conselho Judaico. Ele defende, não que Jesus precise de defesa, mas ele defende Jesus para mostrar o seguinte: a minha mente está se abrindo. Eu estou começando a entender que este homem não é apenas mais um profeta que está andando sobre a terra, ou um lunático que está aí tentando fazer as pessoas acreditarem em algo. Então, ali no capítulo 7 de João, se você quiser, você lê na sua casa depois, você vai perceber que o entendimento a respeito do Messias, né, porque esse é o pensamento, o homem que haveria de vir, o profeta de Deus, o Salvador do mundo, o pensamento a respeito do Messias começa a modificar na cabeça de Nicodemos. E tem uma outra coisa aqui, o exame das Escrituras levou Nicodemos, lá no final, e José de Arimateia, esses dois homens que eram membros do conselho judaico, lendo o Evangelho de João, você vai ver isso, a compreender não só que Jesus era o Filho de Deus, como eles também compreenderam por meio das Escrituras Sagradas, que Jesus seria crucificado na Páscoa. Olha como é interessante. Antes, Nicodemos não havia entendido nada sobre o passar da morte para a vida. Esse negócio de ter que nascer de novo. Tanto que ele faz a pergunta: como é que eu entro na barriga da minha mãe? Não é? Tipo, eu não estou entendendo. Mas agora, veja, do capítulo 7 de João, e depois lá nos capítulos finais, a gente começa a ver que Nicodemos está fazendo a leitura do Antigo Testamento de outra forma. Não é interessante esse clareamento na sua mente? Então, eles entenderam que Jesus seria crucificado na Páscoa, não é? E aí eles prepararam o sepulcro desse José de Arimateia para o sepultamento de Jesus. Veja, Nicodemos ajuda José de Arimateia a preparar o sepulcro para o sepultamento de Jesus, enquanto Jesus está diante do tempo do seu martírio. Lembre que ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Então, a gente está nesse momento. Então, o sepulcro que ficava próximo ao Calvário, onde Jesus vai ser sepultado, está sendo preparado por esses dois homens, porque eles entenderam. Então, quem sabe eles estivessem até mesmo no sepulcro, com as especiarias, né, da cultura judaica, e aquelas ataduras que envolveu o corpo de Jesus, enquanto Jesus ainda estivesse preso à cruz. Já parou para pensar nisso? Quem diz isso é um teólogo americano, ele fala isso. Já pensou se Jesus, enquanto Jesus está sendo crucificado, o José de Arimateia e o Nicodemos estão, nesse momento, preparando as coisas para o sepultamento de Jesus, porque ele tinha pedido antes o corpo de Jesus para sepultar, não é? Então, olha a percepção, veja como as coisas estão mudando. A maneira de viver vai mudando, a maneira de enxergar a lei vai mudando. Eles não tinham o Novo Testamento ainda.
Eles só tinham o Velho Testamento. E é por meio do Velho Testamento, agora, de acordo com a luz do Evangelho de Jesus, aliás, o Evangelho que é o próprio Jesus, a mente desses caras vai se abrindo. E eles vão enxergando Jesus, não é, o Messias ali, por meio da lei, por meio do Antigo Testamento. Então, segundo a lei, como eles tinham tocado num cadáver, mais adiante, né, no cadáver de Jesus, eles não poderiam comer o cordeiro da Páscoa. A lei de Moisés vai dizer isso. Se você tocou em cadáver, você não pode tocar, você não pode comer a Páscoa. Mas isso não faz diferença nenhuma para eles, porque agora eles já criam no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não é demais? Então, assim, olha, infelizmente vocês tocaram em cadáver, vocês não vão poder participar da Páscoa conosco. E eles olham e dizem assim, tudo bem, sem problemas, porque nós já conhecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não tem problema. Então, é como alguém perguntar assim, lá na minha igreja, quando eu era pastor lá em São Paulo, chegou uma época que a gente precisava fazer 2 cultos, não é? E aí, algumas pessoas nos primeiros domingos falavam, pastor, como que faz agora no domingo da ceia? A gente toma no culto da manhã e no culto das 5 e no culto das 7? Como que faz? Aí eu falo, sim, você toma nos 2 cultos, porque o texto diz todas as vezes comerdes e beberdes, não é isso? Então não tem problema, toma num culto e toma no outro também. Não, mas se eu já tomei no primeiro... Percebe que às vezes a gente fica preso numa regra que não faz o menor sentido? Mas eu já tomei ceia no primeiro, tomar no segundo... Não vou ficar santo demais, né? Tomando em 2 cultos, né? Então a gente cria uma coisa que não existe. Mas quando a gente olha e fala assim, eu estou aqui por causa do que Cristo fez por mim, da sua entrega, da sua vida. Então, se a gente tomar ceia o dia inteiro, está tudo certo. Se a gente tomar ceia uma vez por mês, por ano, está tudo certo, entendeu? Então, Nicodemos abriu a sua mente. Então, ele diz assim, tudo bem, eu não posso participar da Páscoa, mas a Páscoa estava comigo presente. O próprio Cordeiro estava comigo. Então, as pessoas que são renascidos em Jesus, eles são muito mais do que apenas religiosos cumpridores de regras. Não é? Então, o Evangelho se torna muito maior do que apenas aquele conjunto de regras que a gente estabelece, dizendo o famoso pode, não pode. Eu posso isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, a gente pode fazer isso? A sua relação com Deus. O que é que diz a sua consciência cristã? O que é que diz a sua vida com Deus? Então, é por aí que você deve nortear. Não é baseado num conjunto de pode, não pode, de regras. Então, eles entendem o exercício do amor por meio da vida que Cristo oferece. Veja como a perspectiva muda. Então, agora eu já não faço mais porque eu tenho que fazer. Eu faço porque o amor de Cristo me leva a fazer. As tradições, não é que elas não são importantes. A gente é uma igreja tradicional, não é? A gente existe desde o século XVI, como igreja batista, por exemplo. Então, não é que as tradições elas não são importantes, elas nos ajudam no caminho, elas norteiam, elas nos direcionam, são ferramentas importantes para nós, mas elas perdem o seu nível de importância quando a verdade, que é Jesus, Ele é a verdade, revela quem realmente somos e quanto nós carecemos dEle. Então, nessa hora, a gente para com essa briga boba de pentecostais que pensam diferente, calvinistas e arminianos, não é? Milênio, pós-milênio, a gente para com essa bobagem toda, porque nós estamos olhando o quanto carecemos de Jesus na nossa vida, e o quanto o amor dele muda e transforma o nosso coração. E aí nós conseguimos viver em plena harmonia, porque é um só Senhor, um só batismo, né? Uma só fé, um só Salvador. É assim que deve ser o Evangelho de Jesus. Acima de tudo, o mundo vive preso nas garras do pecado. E aí o novo nascimento é a grande liberdade. Não é? Se a gente, às vezes, está preso pela regra da religiosidade, outros, talvez, estão presos pelo pecado. A regra que o pecado impõe sobre a vida das pessoas. Que elas não conseguem sair da sua vida pecaminosa. Livre mesmo é aquele que segue a Jesus, porque ele tem como escolher. Aquele que não segue a Jesus está preso nas garras do pecado. Então, ele não tem como escolher. A vida que ele tem é aquela mesmo. Não é? Então, eu me lembro de uma vez estar conversando com uma adolescente, eu era líder de adolescentes, e a gente estava falando sobre sexualidade. E aí, quando terminou a aula, ela falou, Elias, eu não era pastor ainda, ela falou, Elias, eu queria conversar um pouco com você, e ela sentou ali comigo, e ela me contou uma história sobre a vida dela, problemas que ela estava enfrentando, não vou falar aqui por causa dos menores, né, de idade que estão aqui, mas ela me contou algumas coisas que ela estava vivendo, coisas que ela estava fazendo, relacionamentos que ela estava tendo, coisas bem ruins,
E aí ela disse assim, hoje eu entendo que eu não tenho valor algum. Eu perdi completamente o meu valor, como ser humano, como pessoa, como mulher. Aí eu disse para ela assim, você está errada. Agora é que você tem valor. Antes você não tinha. Porque se você só tem um padrão, você não tem com o que medir. Mas agora você tem o padrão que o mundo oferece, e você tem usado esse padrão, e agora você tem o padrão que Cristo oferece. Agora sim você pode escolher. Então você quer escolher continuar presa nessa regra do pecado, ou você quer escolher esse caminho aqui, ou essa linha aqui, de andar ao lado de Jesus. Se você escolher esse caminho aqui, então agora você está vivendo a liberdade, porque você pode escolher. Você quer isso ou você quer isso? Ele disse, eu quero Jesus. Então você é livre. Você é livre para escolher. Não é o mundo que dita mais quem você é. Não são as pessoas que vão dizer que você é uma impura. É o seu relacionamento com Jesus que diz que você é santa agora. Então as coisas mudam. Você percebe? Nós estamos livres da garra do pecado. Então eu não preciso do que o mundo me oferece para ser feliz. A minha felicidade reside em servir a Jesus. E isso é que me traz a liberdade. Amém? Olha que bonito, João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nunca um versículo ganha tanta importância quando a gente reflete nele dessa maneira. É Jesus que liberta. E aí, de fato, ou seja, o que é de fato? Algo que é de fato é incontestável, né? A gente usei muito no direito essa ideia do fato, né? Então, o que é o fato? O fato é aquilo que não se contesta, aquilo que é notório. Então, você é livre em Jesus Cristo. Ninguém pode contestar isso em sua vida. Amém. E a terceira e última coisa é o que Nicodemos fala aí com Jesus, é o que eu chamo aqui de da escuridão para a luz. Então, é interessante, né, essa metáfora do nascer de novo, como entrar no ventre da mãe, seria mais ou menos esse o pensamento de Nicodemos, mas tem algo para a gente entender aqui. Todo bebê, quando nasce nesse mundo, ele passa da escuridão do útero para a luz do mundo, né? Não é um termo que a gente usa, aquela mulher deu à luz. Ou seja, ela trouxe aquela criança à claridade, ao mundo, né? Ele estava na escuridão do útero, e agora ele sai para a claridade do mundo. Então, quando os bebês nascem, a gente diz isso, que as mães deram à luz, não é? Então, o novo nascimento, ele pressupõe também a ideia de clareza, essa iluminação que a gente recebe de Jesus para compreender os mistérios de Deus. Há coisas que nós compreendemos pela fé em Jesus que não são simples de entender para muitas pessoas, mas que nós aceitamos, recebemos isso, entendendo como um mistério de Deus que agora nos foi revelado. É interessante que quando Nicodemos ele procura Jesus pela primeira vez, era à noite. Isso é interessante demais também. Ele vai à noite porque ele não quer ser reconhecido, né? Como é que ele vai falar com Jesus? Ele é um cara importante ali dos religiosos, está se rebaixando falando com aquele nazareno. Mas ele vai de noite para não ser encontrado. E essa ideia da noite também tem um simbolismo muito especial para nós, né? Ele vai na escuridão. Era mais noite na sua mente do que no horário que ele buscava Jesus. Então ele vai lá com a sua mente obscurecida, cheia de dúvidas, cheio de barreiras. Mas quando Jesus foi morto na cruz, aí Nicodemos entendeu tudo. Depois que aconteceu o sacrifício de Jesus, Nicodemos compreende tudo. E ele estava lá, e era dia, quando todos podiam vê-lo, não é? O céu precisou se escurecer, porque era dia. Percebe como a Bíblia é extraordinária, né? Até mesmo nas suas metáforas? Olha o que é que diz João 19. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. É muito legal isso aqui, não é? Antes era noite, agora era de dia. Ele não tinha mais vergonha nenhuma, medo nenhum de mostrar a sua confiança e a sua fé em Jesus. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Não é? Ele faz isso como um ato de devoção, de gratidão a Jesus por aquilo que ele era agora em sua vida. Então é assim, o Evangelho ele é a iluminação de Deus para a nossa vida. Aliás, o próprio novo nascimento acontece porque a nossa mente foi aberta para a compreensão da salvação em Jesus Cristo, não é? Então,
pensa em você mesmo. Antes você vivia a sua vida e um dia alguém, de alguma maneira, ou num culto, ou numa conversa, ou numa leitura, você conheceu a Jesus. E a sua mente se abriu para aquilo. Você entendeu que você precisava de Jesus, que você precisava da salvação nele. É isso que Jesus disse para Nicodemos naquele dia. Quem pratica a verdade, lá no versículo 21 ele fala, quem pratica a verdade vem para a luz, na conversa com Nicodemos. Então, a sua mente abre e você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Paulo vai falar sobre os mistérios de Deus, não é? Então, como que às vezes em meio ao sofrimento nós nos alegramos? Por que às vezes na nossa vida acontecem coisas ruins na semana? Bem ruins, e aí depois no domingo nós estamos ali para celebrar o nome do Senhor, não é? Eu me lembro quando a minha mãe faleceu, não, quando meu pai faleceu, aí foi numa sexta-feira, acredito eu, acho que foi numa quinta-feira, bom, eu não lembro mais agora, mas foi assim mais para o final da semana, quando ele faleceu, aí então eu me lembro que eu tinha uma audiência no dia seguinte, eu fui fazer a audiência, aliás no mesmo dia, né, que nós o enterramos, eu tinha audiência no final do dia, e aí fui ainda fazer a audiência. E aí a juíza me perguntou assim, mas o senhor poderia ter, que eu não estava muito bem no dia, e muito sono, e mal emocionalmente, e aí a juíza conversando comigo, eu já tinha algum contato com ela, eu disse, que o meu pai, a gente sepultou meu pai hoje pela manhã, ele faleceu, e ela disse, mas o senhor poderia ter pedido o adiamento da audiência? Eu falei, não tem problema, daria mais trabalho, mas esse processo já está enrolado, era melhor a gente já concluir isso aqui, está tudo bem, agora eu vou para casa, descanso e durmo. E aí depois no domingo nós estávamos todos, cada um na nossa igreja, servindo e trabalhando, e cada um fazendo a sua função, que nós sempre exercíamos. E aí alguém até me perguntou isso, mas e aí, como que faz? Eu falei, e aí faz que a gente segue a vida. O meu pai está com Jesus, nós estamos gratos a Deus por tudo que ele viveu, por tudo que ele viveu, está morrendo de tristeza e de saudade, assim, né, o nosso coração, mas a gente está feliz porque ele deixou uma vida, um exemplo para nós, e vamos que vamos, e vamos dar início ao culto dessa noite, vamos celebrar o nosso Deus, você percebe? Isso parece uma loucura para algumas pessoas, um desrespeito, não é? Talvez para algumas pessoas. Então, eu não sei, gente, eu acho que a gente tem que, são os mistérios do Evangelho de Jesus Cristo, a transformação que o Senhor faz na nossa vida, não é? Então, eu queria que você pensasse assim, sobre Jesus, sobre a sua relação com Deus, a sua vida com o Senhor. Os mistérios de Deus têm sido revelados. É por isso que nós não nos desesperamos em velórios. É por isso que nós passamos por tribulações, dificuldades, mas seguimos confiantes de que, de alguma maneira, Deus, a gente talvez não enxerga isso, mas de alguma maneira Deus está trabalhando no meio da circunstância e no seu tempo Ele vai fazer a sua obra. Que a nossa vida não está preso às circunstâncias desse mundo. É claro que tem dias que nós estamos mais abatidos, não é? Há dias que estamos sofrendo mais, mas essas coisas circunstanciais não são a nossa vida. Nossa vida está segura em Jesus, a nossa esperança está nele. Então eu quero concluir dizendo que felizes são aqueles que provam do novo nascimento. Se você já provou do novo nascimento em Jesus, amém. Graças a Deus por isso. Eu sei que tantos que estão aqui já provaram do novo nascimento e a sua vida está transformada, a sua vida está segura em Jesus. Então, meu amigo, o que vier daqui para frente é lucro. Tudo o que acontecer na sua vida é lucro. É a mão do Senhor, é a bênção do Senhor sobre você. Mesmo as maiores dificuldades. Aqueles que morrem para o mundo e revivem para uma nova vida com Cristo, escolheram o melhor caminho para viver. Então, o desafio para todos nós nessa manhã é exatamente esse, da gente viver a nova vida oferecida por Jesus para nós, que você possa viver isso. Quero terminar com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar ao Senhor. Então eu quero orar por você nesse momento. Talvez você precisa ter um encontro com Jesus. Talvez você precisa nascer de novo, você entendeu. E isso é muito fácil. Jesus mostrou isso por meio das suas palavras a Nicodemos, quando ele vai dizer no versículo 16, que Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária, a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer no lugar de todos, no seu lugar também. E aí, por meio dessa morte, agora, você tem a salvação plena em Jesus Cristo. E agora, então, você pode desfrutar de grandes bênçãos. E aí, quando você entrega a vida para Jesus, agora você tem vida eterna. E aí é uma vida que ela ultrapassa esse mundo. Você fecha os seus olhos aqui e abre os seus olhos na eternidade, na presença de Deus. Isso não é de fato extraordinário?
Então eu gostaria que você optasse por essa vida. E a outra coisa é que talvez se você está com a sua fé oscilante, talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas você anda oscilante, talvez seja uma oportunidade para você firmar o seu relacionamento com Deus. E dizer ao Senhor: Deus, eu tenho sido muito vacilante na minha fé. Eu quero me firmar nessa presença poderosa, nessa confiança plena que eu posso ter no Senhor, de que, a despeito das circunstâncias, o Senhor caminha comigo, porque a minha entrega ao Senhor é uma coisa absoluta, plena, total. Então eu desafio você a aproximar-se do Senhor mais, a assumir um compromisso sério com Deus e dizer: Senhor, eu quero viver a minha vida para Ti, eu quero viver realmente essa nova vida que recebi, depois de entregar a minha vida a Jesus naquele dia. Vamos orar?